Olá mãe, olá pai, você que é mãe, pai de filho adolescente ou jovem adulto. Eu sou Alexandre Morango do Gerando Paz com o Pai Nosso e é um prazer estar recebendo você por aqui. Talvez você estava zapeando aí, encontrou esse vídeo ou alguém te indicou, vai ser melhor ainda se alguém te indicou. É sinal de que as pessoas estão falando sobre o Gerando Paz e isso é muito bacana. Bom, num vídeo anterior eu falei um pouco sobre a questão da palavra e a gente deu início assim, a uma conversa sobre subjetividade. Você sabe o que é isso? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender legal sobre esse assunto e qual o impacto que isso pode ter no seu relacionamento com os seus filhos, beleza? Bom, eu falei um pouquinho sobre a questão da palavra no vídeo anterior e lá a gente acabou dando assim uma pincelada sobre essa questão da subjetividade. Mas eu quero de fato pensar um pouquinho com você sobre isso. Eu atendo também na minha clínica, pessoas com as mais variadas dificuldades do ponto de vista da sua humanidade. Eu atendo casais, eu atendo empresários, eu atendo atletas, eu atendo, enfim, muita gente. E existe uma estrutura interessante, porque no meu trabalho eu não atendo pessoas com surto psicótico. O que é um surto psicótico? É alguém que perdeu a capacidade de fazer a distinção entre a realidade que está fora dele e que é objetiva a ele, e uma realidade que está dentro dele e subjetiva a ele. Então, esse cara pensa que... Uma vez até eu estava atendendo no meu consultório e uma pessoa pediu para usar o banheiro e ela cheirou cocaína no meu banheiro e ela teve um surto psicótico depois na minha frente e ela imaginou que estavam algumas pessoas querendo pegá-la ou fazer algum mal para ela. Ela correu, se escondeu debaixo de uma mesa que eu tenho na minha sala e ela foi lá para baixo, né? Ela não conseguia fazer a distinção entre aquilo que era uma ideia dentro da cabeça dela e aquilo que de fato estava acontecendo do lado de fora. Então, essa é, em linhas gerais, o efeito de um surto psicótico. Mas o que a gente vai percebendo? É que talvez as pessoas elas não estão num surto psicótico, mas num grau menor, um pouquinho maior, essas ideias que vão surgindo dentro da cabeça delas vão construindo o seu universo. E é muito comum mães e pais darem as situações que são bem objetivas e controladas, valores que são assim descomunais. E tem um texto das Escrituras que diz algo muito interessante. Ele diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, e quão densas trevas serão. Então, quando a gente fala de bom e de mal, a gente está falando de subjetividade. Mas quando a gente fala de corpo, a gente está falando de objetividade. Então, o que as Escrituras estão nos ensinando? Ela está dizendo assim, dependendo da sua subjetividade, se a sua subjetividade for uma subjetividade boa, então é muito provável que a sua objetividade, aquilo que de fato está à sua volta acontecendo, também ganhe um valor bom. Mas se a sua subjetividade for ruim, aquilo que também está à sua volta de forma concreta, os acontecimentos da sua vida, também vão carregar essa qualidade de ruim. Então, é muito comum mãe e pai esperar o pior do seu filho, né? Imaginarem ele ou ela de uma maneira muito piorada. É muito comum as mães inventarem tragédias dentro das suas próprias cabeças, sabe? É muito comum esse tipo de situação acontecer. E eu queria que você desenvolvesse um olhar um pouco mais favorável para o seu filho ou para a sua filha. Nem que seja como desejo, como intenção. Procure vê-lo sempre da melhor forma, procure esperar sempre o melhor acontecimento, procure, de alguma forma, esperar sempre uma coisa boa, mesmo que coisas ruins aconteçam. Não adianta você depois dizer assim, bem que eu disse, bem que eu pensei, eu estava adivinhando. Na verdade, muitas vezes você está criando ao invés de adivinhar. Criando ao invés de adivinhar. Uma vez eu tive que atender um caso, só para você entender bem o que eu estou dizendo, eu tive que atender um caso em que o marido quebrou um celular dentro de um shopping, estressado, ficou todo nervoso e blá. E o que estava na base dessa ação, aparentemente tresloucada e louca, né? Era há algum tempo atrás, ou seja, alguns anos atrás desse ocorrido, uma visita chegou na casa dele e da esposa dele, e a visita, comentando com a mulher desse cara que quebrou o celular, fez uma pergunta para ela assim: você nunca desconfiou do seu marido?
E ela disse assim, não, ele nunca me deu motivos. E aí a parenta falou assim, ah tá, mas esse ah tá ficou assim na cabeça dessa mulher por muito tempo. E aos poucos aquilo foi gerando uma imaginação, um olhar ruim sobre o marido e sobre o que o marido fazia. Então ela começou a pensar, por que aquela mulher falou isso? Será que ela sabe de alguma coisa? Será que ela viu alguma coisa? E isto foi gerando um mundo tão difícil dentro dela que mudou o abraço, mudou o beijo, mudou a paciência, mudou o sexo, mudou o comportamento dela. Ela passou a ser mais ostensiva, vigiadora, controladora, mais nervosa. E com o passar do tempo, isso foi gerando uma dificuldade relacional tão grande entre ela e o marido, até que um dia ela, num acesso de ciúmes, por algo que ela estava supondo ou imaginando, por uma subjetividade ruim, por um olhar ruim para aquela situação, o marido perdeu o controle e acabou tendo um surto e quebrando o celular, até que isso chega para mim e a gente vai ter que trabalhar com os dois nesse caso. E aí, sem perceber, porque aquela ideia, aquele olhar dela foi transformado por aquela fala da parenta, aos poucos aquilo foi alterando o comportamento dela, de tal forma que o casamento dela ficou tão chato e ruim, que a possibilidade de o marido dela ter um caso extraconjugal aumentou e muito. Só que se isso acontece, ela iria dizer assim, bem que a minha parenta me avisou. Mas a parenta não estava adivinhando. Na verdade, a parenta criou essa realidade. Tem muitas coisas, mães e pais, que a gente cria porque o nosso olhar é um olhar ruim. Se o seu olhar for ruim para o seu filho, se o seu olhar for ruim para a sua filha, muito provavelmente isso vai impactar o seu comportamento e isso vai afetar o resultado prático, objetivo da vida do seu filho ou da sua filha. Por isso, eu quero te convidar a ter um olhar mais favorável para os seus adolescentes. Eles vão dar trabalho, faz parte, toda relação nos coloca em risco. Entenda, essa é uma fase que, se você souber viver ela com sabedoria e com amor, ela vai gerar frutos muito positivos, não só para a sua vida, como para a relação com seus filhos, mas também para a vida e o futuro dos seus filhos. Tá bom? Gente, eu quero agradecer demais você estar comigo até esse momento e eu quero te convidar. Faz o seguinte, procura a gente nas redes sociais. A gente tem um material exclusivo lá para o Instagram. Se você chegar lá, vai ter uma série de conteúdos que eu tenho certeza que vai te ajudar, totalmente gratuito. É só você buscar a gente lá no Instagram, @gerando.paz no Instagram, ou mesmo no Facebook, você pode procurar lá, Gerando Paz. Lá no Facebook você vai encontrar a nossa página também com conteúdo. A gente tem o nosso e-book do Gerando Paz com o Pai Nosso, que é um programa que a gente tem para os pais e para as mães que querem, de alguma forma, aprimorarem, saberem mais, desenvolverem a partir de uma perspectiva totalmente nova, que a gente desenvolveu do ponto de vista do trato com o filho, com a filha, né? Para dar suporte aos pais para esse momento tão especial que é a adolescência dos nossos filhos. Então, pesquise aí em algum lugar aí na internet, ou aqui onde você está, aqui mesmo na nossa página, pode ter algum botão aí para você clicar. Enfim, gente, você tem algo para fazer e se você buscar a gente ou no Instagram ou no Facebook, ou se você também buscar a nossa página na web, você vai ter uma série de informações, gerandopaz.com.br, que vai com toda certeza te ajudar e se você estiver passando por alguma dificuldade nessa situação, eu tenho toda certeza que vai mudar a sua vida, tá bom? Um grande beijo para você, obrigado, e eu só peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque é assim que funciona. Se o YouTube entender que você gostou, você deixa esse likezinho seu aí, e se ele entender que mais pessoas estão gostando, quanto mais pessoas fizerem isso, ou deixe seu comentário aí, mais esse vídeo será indicado e mais pessoas terão acesso a esse conteúdo que você teve totalmente gratuito e que a gente espera ser transformador para a sua vida e que possa ser para a vida de outras pessoas. Tá bom, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo.